Hoje vamos falar da nossa quarta aula, tá? Posições cirúrgicas. Então vamos lá para a nossa quarta aula. É imprescindível verificar se não há compressão dos vasos, órgãos, nervos e proeminências ósseas, tá? Contato direto do paciente com partes metálicas da mesa, hiperextensão dos membros e fixação incorreta da mesa e do paciente. As principais metas do posicionamento cirúrgico são proporcionar exposição e ótimo acesso ao sítio cirúrgico, ou seja, o local onde vai ser operado, tá? Então, a posição é deixar a posição correta, onde o médico tiver um ótimo acesso para fazer a cirurgia. Prevenção de complicações decorrente do tempo que o paciente permaneça na mesma posição, tá? Então, sempre tomar cuidado, ficar atento de uma cirurgia muito prolongada para evitar uma trombose ou uma tromboflebite. Facilitar o acesso aos equipamentos de anestesia e monitorização hemodinâmica, tá? Deixar o paciente sempre em posição, onde fica em posição boa, tanto para o anestesista como a monitorização dele. Possibilitando acesso vascular para administração de fármacos e agentes anestésicos. Permitir visibilidade e permeabilidade dos dispositivos de drenagem e aspiração, entre outros dispositivos acoplados ao paciente. Manter as funções respiratórias e circulatórias adequadas, proteger a integridade neuromuscular e cutânea e manter o alinhamento corporal. Decúbito dorsal. É aquela posição em que o paciente se encontra deitado de costas, com as pernas estendidas e os braços estendidos, apoiados em talas. O dorso do paciente e a coluna vertebral estão repousando na superfície do colchão da mesa cirúrgica, tá? Um exemplo, o paciente de cesariana, ela fica em decúbito dorsal. É essa posição aqui. Pode ser usado travesseiro ou não, tá? Geralmente o paciente fica sem travesseiro, mas se ele quiser o travesseiro, pode ser usado. Decúbito de Trendelenburg. É uma variação da posição do decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Mantém as alças intestinal na parte superior da cavidade abdominal. Exemplo, posição utilizada para cirurgias de órgãos pélvicos, laparotomia de abdômen inferior, tá? Então, quando vocês forem ver uma cirurgia de laparotomia, vocês sempre vão ver que as camas, elas têm regulagem, tá? Sempre vão ver pedir para abaixar a cabeceira do paciente e elevar as pernas, tá? Essa é a posição de Trendelenburg, tá? Vai ficar nessa posição a mesa cirúrgica. Decúbito ventral ou prona. O paciente fica deitado de abdômen para baixo, com os braços estendidos para frente e apoiados em talas. O sistema respiratório fica mais vulnerável na posição de decúbito ventral. Exemplo, cirurgias de coluna e hérnia de disco. Essa é a posição ventral ou prona, tá? Então, o paciente ele vai ficar deitado nessa posição com travesseiros embaixo ou a cama que eleva dessa forma também, tá? Decúbito lateral ou sinis. O paciente permanece em decúbito lateral esquerdo ou direito, com a perna que está do lado de cima flexionada, afastada e apoiada na superfície de repouso, tá? Um exemplo de cirurgia renal, tá? Ele vai ficar lateralizado, tá? Com as pernas dobradas, tá?
Decúbito, litotomia ou ginecológica. O paciente permanece em decúbito dorsal com as pernas flexionadas, afastadas e apoiadas em perneiras, alcochoadas e os braços estendidos e apoiados. Exemplo, histerectomia vaginal. É essa posição aqui, ó, tá? É posição de litotomia ou ginecológica, com as perneiras, tá? Vai ser colocado as perneiras e o paciente vai ficar com a perna elevada, tá? Essa posição tem que ser observada bastante, que é uma posição que vai fazer compressão das pernas, tá? Então tem que estar sempre observando a circulação do paciente. Decúbito de Fowler ou sentada. O paciente permanece semi-sentado na mesa de operação, posição utilizada para conforto do paciente quando há dispneia. Tá? Exemplo, quando vai se fazer uma drenagem de tórax. Essa posição, ó, eleva, tá? A cabeceira, deixa ele quase sentado. É a posição semi-sentado, tá? Posição de canivete, Kraske. O paciente se encontra em decúbito ventral com as coxas e pernas para fora da mesa e o tórax sobre a mesa, a qual está levemente inclinada no sentido oposto das pernas, e os braços estendidos e apoiados em talas. Exemplo, hemorroidectomia. Essa posição aqui, ó, né? Uma posição nada confortável, mas é uma posição de canivete, tá? Ele vai ficar ajoelhado e vai ficar dobrado assim. Tipos de posição cirúrgica, tá? Daí tem as posições aqui, a litotomia, a prona, Trendelenburg, lateral e a supina. O tempo de cirurgia, tá? A litotomia acima de 6 horas, a prona acima de 4 até 6 horas, a Trendelenburg acima de 2 horas até 4 horas, a lateral acima de 1 hora até 2 horas e a supina até 1 hora. Tipo de anestesia: na litotomia geral ou regional, na prona geral, na Trendelenburg regional, na lateral sedação e na supina local. Superfície de suporte: na litotomia, sem uso de superfície de suporte ou suportes rígidos sem acochamento ou perneiras estreitas. O prona é colocado colchões de mesa cirúrgica de espuma convencional mais coxins feitos de campos de algodão. Na Trendelenburg, coloca-se colchão de mesa cirúrgica de espuma convencional mais coxim de espuma. Na lateral, coloca-se colchão de mesa cirúrgica de espuma convencional mais coxim de viscoelástico. E na supina, colchão de mesa cirúrgica de vasoelástico mais coxim de vasoelástico. Posições dos membros: elevação dos joelhos maior que 90 graus e abertura dos membros inferiores maior que 90 graus ou abertura dos membros superiores maior que 90 graus. Elevação dos joelhos maior que 90 graus na prona ou abertura dos membros inferiores maior que 90 graus. A Trendelenburg, elevação dos joelhos menor que 90 graus e abertura dos membros inferiores menor a 90 graus. Ou pescoço sem alinhamento external. A lateral, abertura dos membros superiores menor que 90 graus. E a supina, alinhamento corporal. Comorbidades: na litotomia, úlcera por pressão ou neuropatia previamente diagnosticada ou trombose venal profunda. A prona, obesidade ou desnutrição. Trendelenburg, diabetes mellitus. Lateral, doença vascular e supina sem comorbidades. Idades do paciente: maior que 80 anos, vai se usar a litotômica.
A prona entre 70 e 79 anos, a Tredelenburg entre 60 e 69 anos, a lateral entre 40 e 59 anos e a supina entre 18 e 39 anos, tá? Essa é a cama, tá? Que tá mostrando aí, é um paciente que estava com drenagem de tórax e a posição aqui, ó, que tá mostrando que esse paciente se machucou ali na cama, tá? Ó, foi feita uma lesão na cama cirúrgica ali, ó. Tem que prestar atenção nisso. Terminologias cirúrgicas, tá? Essas terminologias vocês têm que aprender, tá, gente? Para sempre falar na linguagem médica, tá? Na linguagem clínica, na hora da cirurgia. Então, tem os sufixos, os prefixos, para você poder aprender. Então, tudo que é oto vai ser ouvido. Oftalmo, olho. Rino, nariz. Bléfaro, pálpebra. Adeno, glândula. Tráqueo, traqueia. Cárdia, esfíncter. Esôfago, gástrico. Gastro, estômago. Entero, intestino. Intestino delgado. Cólon, intestino grosso. Hepato, fígado. Cole, vias biliares. Prócto, reto e ânus. Espleno, baço. Láparo, parede abdominal. Nefro, rim. Pielo, pelve renal. Cisto, bexiga. Ístero, útero. Salpingo, tuba uterina. Colpo, vagina. Óforo, ovário. Órquio, testículo. Ósseo, osso. Ângio, vasos sanguíneos. Flebo, veia. Otomia, abertura de um órgão com ou sem dreno. Estomia, fazer cirurgicamente uma nova boca. Ectomia, remover um órgão. Rafia, suturar ou reparar. Pexia, fixação de um órgão. Escopia, olhar o interior. Litíase, cálculo. Ectomia, tá? Esplenectomia, retirada cirúrgica do apêndice vermiforme. Colecistectomia, tá? É tudo que é terminado com ectomia, tá? Cistectomia, retirada da bexiga. Colecistectomia, remoção cirúrgica da vesícula biliar. Craniectomia, operação da retirada de parte do crânio. Esplenectomia, retirada do baço. Fistulectomia, retirada da fístula. Gastrectomia, retirada total ou parcial do estômago. Hemorroidectomia, remoção das hemorroidas. Histerectomia, extirpação do útero. Laringectomia, extirpação da laringe. Mastectomia, retirada da mama. Orquidectomia, retirada dos testículos. Pneumectomia, remoção dos pulmões. Prostatectomia, remoção da próstata. Retosigmoidectomia, remoção do intestino reto e sigmoide. Salpingectomia, remoção cirúrgica de uma parte ou de um ramo do sistema nervoso simpático. Tireoidectomia, remoção da tireoide. Rafia, tá? Quando tem as palavras terminadas, o prefixo com o sufixo rafia, tá? Então, o que vai significar? Colporrafia, sutura da vagina. Gastrorrafia, sutura do estômago. Herniorrafia, sutura da hérnia. Palatorrafia ou estafilorrafia, sutura da fenda palatina. Osteorrafia, sutura do osso ou colocação do fio metálico em osso. Perineorrafia, sutura do períneo. Tenorrafia, sutura do tendão. Hipexia, terminados em pexia.
pexia, esperopexia, fixação do útero na parede abdominal ou na vagina. Nefropexia, fixação do rim na parede abdominal posterior. Orquidopexia, fixação do testículo no escroto. Escopia, tá? Quando é terminado em escopia. Broncoscopia, exame com visão direta dos brônquios. Citoscopia, exame com visão direta da bexiga. Colposcopia, exame com visão direta da vagina. Esofagoscopia, exame com visão direta do esôfago. Gastroscopia, exame com visão direta do estômago. Laringoscopia, exame com visão direta da laringe. Laparoscopia, exame com visão direta dos órgãos abdominais. Uretoscopia, exame com visão direta da uretra. Sigmoidoscopia, exame com visão direta do sigmoide. Otomia, tá? Palavras terminadas com otomia. Artrotomia, abertura da cirurgia de articulação. Cordotomia, operação que corta a cardio em caso de estenose do esôfago. Coledocotomia, exploração e drenagem do conduto biliar. Coledocolitotomia, incisão do colédoco para retirada de cálculo. Hepatotomia, incisão cirúrgica no fígado. Flebotomia, abertura da veia para colocação de intracate. Laparotomia, abertura da cavidade abdominal. Litotomia, incisão de um órgão para retirada de cálculo. Osteotomia, secção cirúrgica parcial, superficial ou profunda de osso com objetivo terapêutico. Pielotomia, incisão do bacinete renal. Toracotomia, abertura de tórax. Ostomia, tá? Quando está terminado com ostomia. Cistostomia, abertura da bexiga para drenagem de urina. Colecistectomia, incisão da vesícula biliar para drenagem. Colostomia, operação para formar abertura artificial no cólon. Gastrotomia, formação cirúrgica de fístula gástrica na parede abdominal para introduzir alimento. Ileostomia, formação de abertura artificial no ilho. Jejunostomia, formação de abertura artificial no jejum. Plastia, tá? Palavras com sufixo terminados em plastia. Artoplastia, reconstrução da articulação com a finalidade de restaurar o movimento e função da mesma. Queloplastia, reparação dos defeitos dos lábios. Rinoplastia, cirurgia plástica do nariz. Toracoplastia, cirurgia plástica do tórax. Salpingoplastia, operação plástica da trompa de Falópio. Normas de transporte pré e pós-operatório. Tá? Agora vamos ver as normas para transportar esse paciente. Classificação, planejamento, execução e avaliação. O cliente deve sempre ser transportado em algum meio de transporte, o qual deverá ser adequado e seguro às condições clínicas, físicas e idade do cliente, podendo ser em maca, cama, berços comum ou aquecido, incubadora ou cadeira de rodas. Os recém-nascidos e crianças não deverão ser transportadas no colo do responsável, nem do profissional de saúde. Deve-se utilizar o berço comum ou aquecido, incubadora, cadeira de rodas, cama ou maca. O cliente que apresentar condições plenas de deambulação poderá ser transportado andando somente no momento da admissão. O transporte do cliente poderá ser classificado como de baixo, médio e de alto risco, considerando as condições clínicas do cliente. Classificação: risco A. Clientes estáveis sem alteração críticas nas últimas 48 horas e que não sejam dependentes de oxigênio terapia. Risco B. O risco médio.
Clientes estáveis sem alterações clínicas nas últimas 24 horas, porém com a necessidade de monitoração hemodinâmica ou oxigênio-terapia. Alto risco C. Cliente em uso de droga vasoativa e ou assistência ventilatória mecânica. Baixo risco. O cliente não precisará ser monitorizado, mas os sinais vitais deverão ser aferidos antes e depois do transporte e registrado em impresso próprio no prontuário. Pacientes de médio e alto risco. No transporte de médio e alto risco, os clientes deverão ser transportados monitorizados. Frequência cardíaca, saturação de oxigênio e, se necessário, pressão arterial sistêmica. Número de profissionais. Baixo risco. Técnico auxiliar de enfermagem. Tá? Quando o paciente for de baixo risco, ele pode ser transportado pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem. Quando tiver médio risco, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeira ou médico. Alto risco tem que ser transportado por enfermeira, fisioterapeuta, uma avaliação, né? Ela não precisa ir no transporte, técnico de enfermagem e médico. As precauções que deverão ser cumpridas durante o transporte, considerando as condições clínicas do cliente em isolamento respiratório reverso e ou por contato. Então, tipos de precauções. Precauções por contato. O profissional deverá usar luvas de procedimento e avental descartável, tá? O cliente, normalmente. Tipos de precauções por aerosóis. O profissional usará máscara NR95 e cliente máscara cirúrgica. Precauções por gotículas. Profissional máscara cirúrgica e cliente máscara cirúrgica. Precauções de proteção reverso. O profissional usará luvas de procedimentos, avental descartável e máscara cirúrgica. E o cliente usará máscara cirúrgica. Cuidados gerais no transporte. O transporte do paciente deve ser feito com muito cuidado. A movimentação mal feita pode provocar lesão, às vezes irreversível. Para que o transporte seja eficiente, deve-se agir com rapidez e segurança, porém com cuidado. Observar constantemente o estado geral do paciente durante o transporte. Movimentos suaves ao manipular o paciente diminui as vibrações, solavancos, dor e desconforto. Não mova local fraturado ou suspeito de fratura. Nesses casos, uma pessoa deverá apoiar apenas esse segmento, perna, braço e etc. Ao se movimentar ou transportar pacientes politraumatizados, os cuidados devem ser redobrados. Pacientes com trauma crânioencefálico devem ser movimentados com máxima atenção, sem movimentos de flexão e rotação, com maior número de pessoas. Ao proceder o transporte da maca, descer e subir rampas com a cabeça do paciente para cima, exceto quando o paciente estiver em estado de choque. Conduzir a maca pelo corredor com o paciente sempre olhando para frente. Se for preciso subir a rampa ou entrar em um elevador, vire a maca após para conduzir o paciente sempre na posição correta. Ao entrar no elevador, nivelar o mesmo e travar a porta. Entrar primeiro com a cabeceira da maca, dessa maneira já sairá na posição correta. Transporte a maca com a grade, principalmente quando for transportar pacientes anestesiados, inconscientes, agitados e criança. Transportar o paciente sempre coberto com lençol, se necessário. Ao proceder transporte em cadeiras de rodas, descer a rampa, transportar sempre a cadeira de ré. Subir a rampa com o paciente olhando para frente. Solicitar auxílio sempre que necessário para subir e descer rampa.
Entrar no elevador puxando a cadeira de ré. Dessa forma, ao subir do elevador, estará na posição correta. Cuidados com as portas e paredes, tá? Para não bater e não haver acidente com o paciente. Transportar paciente sempre coberto com lençol e cobertor, se necessário. Paciente específicos. Paciente com soro. Cuidado para não obstruir agulha ou catéter, mantendo o soro sempre em altura adequada para gotejamento uniforme. Não tracionar o equipo para que a agulha ou catéter não se desloque e para evitar desconexão. Se não houver formação de soroma, infiltração de soro no tecido supercutâneo, interromper o gotejamento. Sempre é melhor transportar o paciente com o soro fechado. Comunicar ao responsável pela medicação assim que chegar à unidade. Caso haja desconexão dos catéteres, procurar o posto de enfermagem mais próximo. Pacientes com sonda vesical. Verificar se a sonda está corretamente fixada na coxa do paciente, prevenindo lesões uretrais devido à tração acidental. Manter a bolsa coleta sempre em nível abaixo do paciente, para evitar retorno de urina à bexiga. Pode-se também pinçar o prolongamento para poder elevar o coletor. Paciente com drenos de tórax. Pinçar o dreno e o prolongamento com 2 pinças próprias. Sempre lembrar que o dreno tem que ser pinçado para transporte do paciente. O frasco só poderá ser elevado acima do nível do tórax do paciente quando o dreno e o prolongamento estiverem pinçados. Cuidado para não tracionar o dreno. Coloque o frasco entre os pés em transporte de cadeira e, em caso de maca, colocar entre os membros inferiores. Retirar as pinças imediatamente após a chegada do paciente ao destino, observando que o frasco esteja em nível mais baixo que o tórax do paciente. Tá? Então, o transporte do paciente em segurança é muito importante. Tá? Por hoje é só a nossa aula. Tá? Até a próxima. Muito obrigada.